As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Ora, vamos agora analisar também o jogo entre Braga e Porto neste relatório, aliás, sem falta, que é um relatório à arbitragem, enfim. Exato, é igual. Pedro, o árbitro foi exatamente Luís Godinho. O Porto perde 1-0, um jogo que era o mais importante de facto da jornada. Ora, logo ao 6º minuto, o Neon Pérez vê cartão amarelo central do Porto, num agarranço muito evidente. Sim, é sobre o Casani, ele agarra, mantém o agarrão, não larga e, portanto, só quando o árbitro apita é que ele larga mesmo o seu adversário. É um cumprimento desportivo, ainda há bocadinho estávamos a falar exatamente dessa situação. Normalmente estes agarrões são punidos com cartão amarelo e estes que são, embora já não esteja isto escrito na lei, já teve em tempos estas duas palavras que eram evidente e ostensivo, mas eu acho que são duas palavras que caracterizam muito bem aquilo que se pretende dizer quando estes agarrões são para ser punidos com cartão amarelo. É que foi muito evidente, foi mesmo muito ostensivo, foi muito deliberado e por isso cartão amarelo bem mostrado. Outro amarelo, isto foi muito rápido para o Porto. O 8º minuto, amarelo para Gonçalo Borges. É a tal situação do cotovelo, neste caso na cara do Vítor Gomes. Há uma intencionalidade, a palavra intenção já não está no vocabulário, mas no fundo há ali um movimento deliberado do cotovelo no sentido de acertar no Vítor Gomes e, portanto, livre direto e cartão amarelo bem mostrado. Minuto 15, cartão amarelo para Martim Fernandes, cartão amarelo e Porto a marcar. Aliás, e Braga a marcar. E Braga a marcar, pois é o pontapé livre que foi bem assinalado, é uma perda de bola do Futebol Clube do Porto e depois o Martim Fernandes com o pé direito de sola acerta em cheio no pé esquerdo do Garbi. Não só o local, que é a entrada da área descaído pelo lado esquerdo, porque o jogador do Braga ia entrar com perigo, portanto, por assim dizer, já corta um ataque prometedor, mas também a própria entrada, a gente quando para a imagem vê ali uma solada, um pé direito de sola no pé esquerdo do jogador do Braga, portanto a própria entrada também justifica o respectivo livre direto e o cartão amarelo, e obviamente que ainda tem mais importância, porque daqui nasce o golo, e se porventura houvesse alguma irregularidade aqui, estaríamos a falar de um caso. Martim Fernandes viu amarelo e a seguir faltou um amarelo para o João Mário, quase em cima da meia hora, ao minuto 29. Sim. Eu tento nunca puxar muitos estes casos de eventuais situações de cartão amarelo que possam não ser mostrados, porque às vezes é muita interpretação, a fronteira entre o nada e o amarelo às vezes existe, mas estes que são mais claros e evidentes tem que se dizer. E o João Mário é também que o Garbi acaba por pisar de sola o Garbi. E repara que 30 segundos antes o João Mário tinha derrubado o Garbi também, uns metros bem lá atrás, e portanto houve aqui, digamos, uma sequência de duas faltas num espaço relativamente curto e ainda por cima a segunda é mesmo um pisão daqueles de sola de pitons. E portanto eu acho que aqui não havia, digamos, gestão e por isso que eu chamo a atenção para este cartão que fica por mostrar. Ora, prosseguindo nesta análise de Pedro Henrique Sau, árbitro do Braga-Porto, não há penalti sobre Samu, ainda no final da primeira parte. Este é o caso do jogo. É o caso do jogo, é isso que eu teria a perguntar. Este é o caso do jogo, porque numa primeira análise, e vou dar aqui uma explicação, mas vou tentar ser rápido, que é para dizer o seguinte: uma das coisas, os guarda-redes, obviamente, que têm que sair às bolas para tentar interceptar cruzamentos. É lógico que os avançados também têm que atacar a bola no sentido de tentar cabecear e chegar em primeiro e marcar os golos. E, portanto, normalmente há movimento que é promovido por dois jogadores que atacam normalmente a zona da bola e o mesmo espaço. Não é a situação em que um jogador tem a bola e o outro vai lá tentar tirar. É uma bola que é metida para o espaço e os dois jogadores, em movimentos contrários, vão um contra o outro. Aqui que é um dos fatores diferenciadores, porque estes lances são extremamente difíceis, é o facto de, e agora estamos a falar da questão do guarda-redes quando sai, acertar ou não acertar no adversário, normalmente com as mãos, porque é isso que vão lá, e na cabeça do adversário, que são normalmente os dois pontos de contacto. É o guarda-redes sair com as mãos e o adversário tentar cabecear. E muitas vezes a infração ou o contacto que existe é das mãos na cabeça do adversário. Qual é o fator diferenciador? É que os guarda-redes estão lá para defender e estão lá para tentar tirar as bolas e estão lá para, supostamente, chegarem primeiro à bola, de preferência, visto do ponto de vista do guarda-redes. Ou, que não foi o caso, o Samu é que chega primeiro. E este aqui é um fator diferenciador. E cabeceia. E quando cabeceia, se o guarda-redes, quando sai, nunca toque na bola e acertasse em cheio na cabeça do Samu, obviamente que aqui estaríamos a falar claramente de um pontapé de penalti. O fator diferenciador está exatamente na possibilidade que o guarda-redes tem de eventualmente tocar na bola, ou antes, que não foi o caso, ou defender o cabeceamento. Portanto, na prática e na realidade, o que acontece é que o Samu cabeceia,
o Ornisek sai e defende a bola com a mão esquerda, porque evita o gol, e ato contínuo depois de defender, como está a atacar o espaço e a zona da bola, acaba por acertar com a mão na cabeça do Samu. Para mim aqui o grande fator diferenciador, e é este normalmente o fator diferenciador que nós temos em consideração em termos de arbitragem, é o tocar ou não tocar na bola, ou chegar primeiro ou não, ou nesta circunstância, mesmo chegando depois, defender a bola antes do contacto. E é por isso, com base nisto, que eu dou boa decisão de não penalti, num lance que é extremamente difícil e que carece de repetições, que o árbitro não tem, naturalmente, mas que tem o VAR, e é por isso que o VAR também valida esta decisão de não ser penalti e dá, portanto, seguimento à jogada. E para mim, uma boa decisão, mas é claramente o caso do jogo, e este fator diferenciador é o facto e termino com isto, o Ornisek ter defendido a bola com a mão esquerda e só depois, com essa mão, é que entrou em contato com a cabeça do Samu. Primeira parte resolvida, vamos então à segunda. E a segunda parte acontece tudo entre o minuto 90 e 92. 2 vermelhos para Banco do Braga. Já sei o que é que tu vais dizer. Só ele é que ouviu. Mas antes há o João Moutinho, se cá não coloquei o amarelo do João Moutinho. Tá. Sim, desculpa. Tá. Exatamente. O amarelo do João Moutinho é também aquela falta. É experiência. É a manha. E é a manha de agarrar a bola. Exatamente. Ele faz duas coisas. Uma, faz uma falta em si já no meio campo para matar ali a jogada. E depois a seguir, discordando da situação, tentando, dentro de um certo disfarce, como é óbvio, com a experiência que ele tem, agarrar na bola, levar a bola para a frente para evitar que o Futebol Clube do Porto pusesse a bola em jogo rápido. Eu não sei se o árbitro, porque, enfim, quando nós não estamos a ver no campo, e no campo temos uma percepção diferente, não sei se o árbitro mostra o amarelo pela falta tática, que podia mostrar, ou se mostra pelo facto do João Moutinho levar depois a bola para a frente, impedindo, por assim dizer, que o Futebol do Porto, que estava a perder atrás do prejuízo, tentasse agarrar na bola e marcasse. Mas seja como for, há motivo, certo, pela falta que é por levar pela bola com as mãos, para esta circunstância de cartão amarelo. Vamos então para o duplo vermelho, para o Banco do Braga, é tal questão. Só ele é que sabe. Exatamente. Um é o Tiago Sá, que é guarda-redes suplente. O outro, dá-me a ideia que é um adjunto. Um adjunto. Portanto, não consegui identificar. O jogador a gente conhece, o resto do staff a gente não conhece. Portanto, o Tiago Sá, guarda-redes suplente, foi expulso. O outro adjunto também. E ficamos com a ideia que terá a ver, obviamente, pelo protesto. E não é o protesto de protestar. Naturalmente que haverá linguagem. Tem que haver sempre. É muito difícil um árbitro, ou um assistente, ou um quarto árbitro chamar... Quando chama o árbitro não é só porque protestou, porque é amarelo, não é amarelo. Normalmente protestos com linguagem ou gestos injuriosos, ofensivos ou grosseiros, e isso depois vai constar do relatório. Portanto, eu dou sempre como boa essa decisão, porque até nós, aqui, seja em estúdio, mesmo que estivéssemos no estádio, não conseguimos perceber o que é que aconteceu propriamente dito. Amarelo para o Otávio, minuto 91. Sim, é aquela situação da tesourada por trás sobre o 67 do Braga. Coloquei aqui o número, depois não tirei o nome, mas de qualquer maneira é uma entrada por trás ali à saída do meio campo, que acaba por ser bastante dura e negligente, quando o jogador do Braga já tinha a bola dominada e até ia criar ali uma jogada já de algum perigo. O Otávio derruba, destrói a jogada e cartão amarelo bem mostrado. Finalmente, o último lance de análise em termos de disciplina. Sim. É o amarelo para o Francisco Xizumba, ao minuto 92. Exatamente, é um lance muito giro, porque em movimento normal, claramente o que a gente vê é o João Mário a ser derrubado e a ser travado naquela transição. E, portanto, livre direto e cartão amarelo. Depois, vou rever o lance e o Xizumba toca mesmo na bola. E toca na bola... E tenho dúvidas se o contacto a posterior que acontece é suficiente para ser falta. Ou seja, isto para as pessoas perceberem, então para o árbitro é mais difícil. Se eu que estou a ver na televisão vejo claramente uma falta e, portanto, não tenho dúvidas que é falta tática, só depois com repetições, e ainda por cima que estamos a acabar portanto, estamos próximos do fim, o árbitro tinha dado 5 minutos e eu nestes 3 minutos já não estou a voltar atrás nas imagens só depois do final do jogo, porque são 3 minutos muito importantes e decisivos, onde acontece muita coisa, e só depois é que me apercebo que o Xizumba, por isso ele até protestou na altura a validade deste cartão amarelo, porque ele tem razão neste aspecto. Ele cortou a bola com o pé e se calhar até nem falta foi, porque depois há ali um ligeiro contacto. Mas é um lance extremamente difícil. Vou dar como má decisão o cartão amarelo, que na altura me pareceu perfeitamente normal, mas num lance que é extremamente complicado, porque a primeira imagem que passa é que, olha, falta tática, destruiu a jogada, deu corpo às bolas pela equipa, mas na prática ele cortou-me, foi mesmo a bola. Então que nota para Luís Godinho? Olha, eu vou dar nota 7. O jogo é de grau de dificuldade elevado, já sabia que ia ser. O resultado, à queima, como se costuma dizer, à pele, ainda mais. Foi um jogo que o árbitro acaba por gerir bem. Repara que numa segunda parte, em que as coisas, enfim, em termos de arbitragem, acontecem praticamente todas no fim, o árbitro geriu bem o jogo. Foi um jogo com 6 cartões amarelos, 2 para o Braga, 4 para o Futebol Clube do Porto, com 2 vermelhos, mas são 2 vermelhos de protesto e de banco, portanto não, e 30 faltas, 16-14, portanto também muito equilibrado aqui em número de faltas.
num jogo de grau de dificuldade elevada, em que no essencial o árbitro esteve bem e onde para mim, digamos, o momento crucial do jogo é o ser ou não ser penalti sobre o Samu. Já expliquei o motivo e a razão pela qual não dou penalti, mas reconheço que é um lance que é giro em termos de arbitragem e que pode gerar sempre alguma discussão nestas questões dos guarda-redes quando saem, tocam na bola, mas depois a seguir tocam nos adversários, se a infração se mantém, se não mantém. É uma discussão bastante interessante, mas para mim, sendo o caso do jogo e para mim sendo bem decidido, obviamente dou uma nota positiva e só dou 7, tive quase tentado dar 8, porque há aqui, sob o ponto de vista disciplinar, pequenas falhas. Destaquei essa do João Mário e este último lance do Xisumba, mas é uma arbitragem claramente positiva naquilo que é essencial. Entregue nota 7, Luís Godinho, pelo Pedro Henriques, no Sem Falta, o árbitro que apitou a vitória do Braga sobre Porto. Fica disponível o Sem Falta através de podcast da Rádio Observador. Pedro, então amanhã voltamos. Amanhã, sim, temos jogo do Sporting Casa Pia. Amanhã de volta então com a arbitragem de Pedro Henriques, a análise da arbitragem no caso do Casa Pia Sporting.